Sejam todos bem-vindos a essa sala virtual da nossa capelania hospitalar espírita, da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. Nós temos a alegria de receber o nosso querido irmão Rafael Siqueira, de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, Rio de Janeiro. Ele vai falar um tema interessante, né? O que representa o Natal para os espíritas? Fique à vontade, se está em casa. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. É uma alegria poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Eu rogo ao Mestre Jesus que possa nos guardar e nos manter em sua paz. Quero cumprimentar a todos que já estão aí na nossa sala online e quero cumprimentar igualmente aqueles que não estão neste momento, mas que assistirão o nosso vídeo a posteriori. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. A nossa evocação inicial, na fala do cancioneiro paulista João Cabete, essa mensagem endereçada a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, pedindo que ele possa estar conosco, não só no dia do Natal, mas todos os dias, porque Natal para nós espíritas é essa vivência de Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos atos. É a nossa proposta de estar no mundo motivados pelo teu evangelho. Então, procurando responder logo de início à indagação que nos é feita na forma de uma palestra. O que o Natal representa para nós, os espíritas? E quando falamos espíritas, falamos cristãos. O que o Natal representa para nós, os cristãos? Primeiro vamos dizer o que o Natal não é. Porque Natal não é apenas a festa da troca dos presentes. É bom trocar presentes. Nós gostamos de nos reunir os familiares, com as devidas cautelas, viu, gente? Porque ainda estamos aí num período saindo de uma pandemia, ainda observando em alguns lugares a quarentena, mas estamos aí num momento em que a gente reúne as nossas famílias e trocamos os presentes. É bom trocar o presente. Mas Natal não é apenas a festa de troca de presentes. Natal não é igualmente a festa das comilanças, porque sempre que a gente se recorda do Natal, o que vem na nossa mente? Bom, na minha, desde que eu sou pequeno na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, eu pensava no Natal, eu lembrava, será que vai ter panetone? Será que vai ter rabanada? Será que vai ter pernil, chester, peru? Porque nós condicionamos de conectar o Natal com a ceia. Mas Natal não é apenas a ceia. Natal também não é aquela correria do mês de dezembro, onde as pessoas vão para as ruas, entopem as lojas, querem comprar, todo mundo entra num frenesi. E o que é o Natal, então? Lembrar do aniversariante. Porque se convencionou celebrar Jesus de 24 para 25, ou seja, 25 de dezembro, é a data de nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Então, esse dia em especial é dia de nós nos conectarmos a Ele e pensar na sua proposta para as nossas vidas, para as nossas reflexões. Então, o que seria para nós o Natal dos Espíritas? Eu costumo abrir a questão 625 do Livro dos Espíritos. Este livro que eu tenho aí como um livro de cabeceira e espero que todos nós gostemos de abrir, gostemos de estudar, porque é um vade-mecum para todos nós. Quando Kardec indaga aos imortais, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser guia e modelo? Vejam, se é guia para nós,
seguirmos, se é modelo para nós copiarmos? E a resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Ou seja, se nós seguimos Jesus, se nós copiamos Jesus, o dia 25, que é o dia do seu aniversário, é tempo de lembrar de Jesus, porque nós andamos muito esquecidos da sua proposta. Nós estamos caminhando no mundo ao bel prazer dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, o Natal, para nós, os espíritas, é essa possibilidade de reencontrar com Jesus e de poder conectar a nossa vida com o seu evangelho. E nós vamos descobrir que essa não é uma proposta apenas do mês de dezembro, apenas do dia 25, mas é uma proposta para todos os dias. Porque, como nos diz o apóstolo Paulo, quem encontra-se com Jesus, quem depara-se com o seu evangelho, nova criatura é. Porque passa a ver a vida de um prisma diferente, ressignifica os seus passos e se torna nova criatura. Eu quero então continuar a responder essa pergunta do que representa o Natal em 5 proposições. Porque olhem a minha audácia. Eu quis resumir o Novo Testamento. E eu trouxe aqui hoje o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, que foi beber das águas lustrais do grego para nos trazer uma versão confiável. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as propostas de Jesus nesse livro, em 5 grandes propostas. Será que nós conseguimos? Vamos lá? E a primeira proposta é celebrar o Natal espírita, ou celebrar simplesmente o Natal com Jesus, é nos lembrar que nós estamos no mundo para amar. Porque foi Jesus que estabeleceu, lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando ele foi defrontado por alguns homens do templo, fariseus, que iam até ele para lhe colocar em prova, e sempre decantando a lei de Moisés, os antigos profetas, os homens do templo, os anciãos. E Jesus respondeu àqueles homens: olha, toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos. Amarás ao teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Ou seja, celebrar o Natal com Jesus é nós nos lembrarmos que estamos no mundo para amar. Essa é a primeira resposta que eu quero dar para vocês. Nós estamos no mundo para amar. Mas muitos poderiam perguntar assim: Rafael, mas o Antigo Testamento já falava no amor. E é verdade. Eu peço permissão para citar alguns versículos do Antigo Testamento, porque, gente, hoje eu sou espírita. Me tornei espírita aos 18 anos, mas quase fui padre. Cheguei a ser chamado para ser sacerdote. Então eu me lembro algumas coisinhas do Antigo Testamento e peço permissão para compartilhar com vocês. Porque Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nos disse que nós deveríamos amar a Deus de todo o pensamento, de todo o coração, de toda a alma. Também nos disse no texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que nós deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E vocês poderiam me perguntar: Rafael, qual é a diferença então? O que Jesus trouxe de novo, diferente de Moisés? O que há de diferente do Novo do Antigo Testamento? Basta que a gente abra o Sermão da Montanha. E nas palavras de Mohandas Karamchand Gandhi, que sequer que cristão era, ele costumava dizer que se perdesse todo o Evangelho de Jesus, mas se conservasse o Sermão da Montanha, a íntegra dos ensinamentos de Jesus estaria preservado. E no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, versículos 43 e 44, Jesus nos traz algo de inovidável. Quando ele nos propõe: aprendestes e ouvistes o que foi dito, que devereis amar os que são próximos e odiar os inimigos. Mas eu proponho de uma forma diferente: amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem, orai pelo que vos perseguem e caluniam. O que Jesus trouxe diferente de Moisés, então? O amor aos inimigos. O que é celebrar o Natal para nós cristãos espíritas? Amar. Mas amar de uma forma ampla, porque a proposta é amar
os nossos inimigos. Eu sei que na cabeça de muitos de vocês estaria, mas como que eu vou amar os nossos inimigos? Será que eu consigo amar da mesma forma as pessoas que me são caras, os meus familiares, as pessoas boas, daqueles que são os inimigos? Daqueles que me apontam o dedo em riste, daquele vizinho que bate a porta na minha cara, daquele familiar que só chega na minha casa para me dizer desaforo e pedir dinheiro emprestado? Como é que eu amo essas pessoas? E olha que Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. Está lá na questão 887. Como desenvolver o amor aos inimigos, se isso parece contrário às nossas aptidões naturais? E olha o que Kardec responde. Amar aos inimigos não é desenvolver o mesmo amor que nós temos às pessoas caras, mas não devolver o mal com o mal. Não se vingar e não entrar na mesma faixa de vibração negativa. Isso é celebrar o Natal. E para que fique bem claro, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 tesouros aqui dentro da minha casa. Um tesouro se chama Gabriele, a minha esposa. Estou junto com ela desde 2003. E esse tesouro me deu um tesourinho menor, que hoje tem 3 anos de idade, chamada Clara. Então, eu não vou conseguir amar a pessoa que me bate, a pessoa que me xinga, aquela pessoa que tem desavenças comigo no ambiente de trabalho, da mesma forma que eu amo a minha esposa e a minha filha. Mas aquela pessoa que é injuriada comigo, eu não vou entrar na mesma faixa de vibração que ela. Eu não vou me vingar dela. E sempre que ela me ofender, eu vou perdoar. Olha a proposta de Jesus. Então, o que é celebrar o Natal para nós espíritas? Desenvolver o amor. Não apenas o amor aos iguais, aos familiares, aos que são próximos, mas o amor aos inimigos. E agora eu quero trazer essa discussão para os nossos dias atuais, sem levantar polêmica, porque nós, quando falamos de espiritismo, nós falamos conforme a codificação espírita, sem personalismos. Quais têm sido as nossas grandes discussões do mundo atual? Nós não consideramos as outras pessoas nossas irmãs, porque nós estamos sempre as considerando inimigos. E por que inimigos? Porque têm uma religião diferente da nossa, porque torcem para um time diferente do meu e hoje está na moda porque votam diferente da gente. E o que nós estamos fazendo? Estamos construindo muros separando os que votam na direita, os que votam na esquerda, os que torcem para o Flamengo, os que torcem para o Vasco, os que são católicos e os que são protestantes. Estamos ou não estamos fazendo isso? Estamos ou não estamos enchendo as redes sociais de calúnias, de desaforos, de discussões? Estamos ou não estamos no seio da nossa família desfazendo relações por causa de política? Ou então por causa de orientação sexual, porque a gente não aceita o outro tal qual ele é. Então, pensar no amor que nos foi trazido por Jesus é pensar na tolerância, é pensar no respeito, é pensar que o outro não é da mesma forma que eu, porque ele é um filho de Deus diferente de mim. E eu tenho que amar a outra pessoa por aquilo que ela é, não pelos gostos que ela tem, pelo partido que ela vota, pelo time que ela torce. Eu costumo sempre lembrar de um canteiro. Já imaginaram se nos canteiros do mundo houvessem só rosas? Ficaria todo mundo igual. Faltariam os crisântemos, faltariam os cravos. A nossa beleza é a nossa pluralidade. A nossa beleza é que um é branco, o outro é negro. A nossa beleza é que um vota na direita, o outro vota para a esquerda, e a gente precisa se respeitar como irmão. Ah, Rafael, quer dizer então que nós vamos nos uniformizar? Não é essa a proposta. Cada um é do seu jeito e nós devemos respeitar o outro do jeito que ele é. Mas nós devemos ter uma centralidade. Qual é a centralidade? Evangelho de Jesus. O amor nos ensinado por Jesus. Existe um teólogo da Igreja Católica chamado Teilhard de Chardin, que ele nos propôs uma frase que é fantástica, quando ele diz: para o alto tudo converge. Se a gente fizer um raciocínio ao inverso, como ficará a frase? Para baixo tudo diverge.
Qual o resultado? Se nós estamos divergindo tanto e por tudo, para onde nós estamos indo? Para o alto ou para baixo? Nos comentários à questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, nos diz que nós estamos no mundo para convergir para a unidade divina. Leia-se a unidade do amor, a unidade da tolerância, a unidade dos bons propósitos. Então, esse amor que nos ensinou Jesus é o amor da tolerância. E isso ele nos explicou quando narrou 3 parábolas em Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Vamos nos lembrar de uma dessas 3, a ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. O que o pastor fez? Deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu e trouxe de volta. Esse pastor é Jesus e ama cada um dos seus filhos, trazendo de volta para o redil. Ou seja, para Jesus não é importante se a ovelha é branca ou negra, torce para o Botafogo ou para o Flamengo, é comunista ou capitalista. Para Jesus o importante é a ovelha. Quem cria os preconceitos, os ódios, as desuniões, somos nós. Então, Natal é nos aproximar da pessoa. Não ficar igual uns aos outros, mas entender que cada um está no seu melhor tempo, na sua melhor forma de pensar, e nós, ao invés de brigarmos tanto, nos odiarmos tanto, olhar para outra pessoa por aquilo que ela tem de positivo. Porque para achar defeito é fácil. Mas todo mundo tem algo de bonito, tem algo que exorna, que enfeita a sua personalidade. Se nós não achamos ainda, o problema não está na pessoa, o problema está em nós. Porque nos diz Jesus no Sermão da Montanha, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Primeira forma, então, de celebrar o Natal. Amar como Jesus amou. Segunda forma, então, de celebrarmos o Natal. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Simão Pedro, relembrando o texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 4, ele pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? Da onde surge esses 7 vezes? Qual foi o primeiro crime de um irmão contra o outro? Caim, que matou Abel. E Caim fez uma culpa, orou a Deus, procurando a punição, porque se existia a culpa, precisava de uma punição. Era a forma como as pessoas no Antigo Testamento se relacionavam com Deus. Mas Deus não punia ninguém. Mas ficou estabelecido no texto da Gênesis que quem se vingasse de Caim seria punido 7 vezes. Ou seja, do simbolismo do 7, Simão Pedro indaga a Jesus, devo perdoar 7 vezes? Ao que Jesus responde, não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. E da onde surge esse 70 vezes 7? É porque a 6ª geração de Caim, Lameque, não apenas matou um homem, tal qual o seu antecessor, matou um homem e matou um menino. Quem se vingasse de Lameque deveria ser punido 70 vezes 7. Então, tudo que está no Novo Testamento, nós encontramos as razões do Antigo Testamento. E Jesus respondendo para Simão Pedro, o que ele estava fazendo? Ressignificando a história, reescrevendo o Velho Testamento, dizendo assim, Simão, Simão, tu eras um pescador. Quando eu te busquei aqui mesmo, nesse lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e te chamei para pescar homens. O que você aprendeu com seus ancestrais de ódios, de vinganças, de punições, a razão de 7 ou a razão de 70 vezes 7, agora nós vamos substituir por uma palavra, perdão. Perdão indistinta e infinitas vezes. Guarde isso, porque o perdão não é bom para aquele que é perdoado. O perdão é bom para aquele que perdoa. Olha a proposta de Jesus. Se queremos, então, celebrar o Natal com Jesus, que possamos perdoar o familiar difícil. Sabem aquele familiar que quando chega na nossa casa, a nossa vontade é de pegar do cabo de vassoura, relembrando os dias do nosso interior e colocar de ponta cabeça para que a pessoa não volte mais na nossa casa? É esse que a gente precisa perdoar. É esse que a gente precisa se aproximar.
Sabe o marido com a sua esposa, que às vezes está brigando o ano inteiro? Época do perdão. O filho que está brigado com o pai? Época do perdão. O pai que não tolera mais a filha? Época de perdão. Porque, diz uma escritora gospel norte-americana, best-seller, Stormy Omartian, o perdão não faz a outra pessoa correta, o perdão nos faz livre. A pessoa que errou, existe uma lei estudada por nós na doutrina espírita chamada ação e reação ou causa e efeito. Aquele que errou se reajusta de acordo com os efeitos das causas que ele mesmo plantou. Mas eu não preciso ser a mão cobradora. Ou seja, quando eu perdoo, eu me liberto. A outra pessoa vai arcar com seus erros. Agora, se eu não perdoo, eu fico vinculado àquele ato e àquela pessoa, guardando ressentimento. E o ressentimento é tal qual um tóxico que faz mal para mim, que vai adoecendo as minhas células, os meus tecidos, desenvolvendo até cânceres. Então, perdoar nos ensinou Jesus. Muitas pessoas me perguntam assim, Rafael, mas eu não consigo esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Esquecer é um fenômeno da memória. Eu estou aí no indo para o 5º período de psicologia e tenho me debruçado por estudar o perdão. Perdoar, a gente lembra, porque a gente vai se lembrar da pessoa, nós vamos nos lembrar do acontecimento, mas nós vamos lembrar sem mágoa. Nós vamos diluindo aquela mágoa para que aquilo não nos faça mal. Isso é perdoar. E você poderia trazer alguns passos. O primeiro passo é, se eu ainda não consigo perdoar, que eu possa desculpar. E o que é desculpar? Vamos à etimologia da palavra? Prefixo, retirar. Culpa, retirar a culpa da outra pessoa. Porque ninguém tem culpa de nada. A outra pessoa, ela foi o vetor para aquilo que é meu chegasse até mim. Em verdade, meus amigos, nós deveríamos até mesmo agradecer as pessoas que nos ofenderam, porque elas estão testando a nossa fidelidade a Deus. Elas estão permitindo que nós cresçamos. Um segundo passo para que a gente possa exercitar o perdão é fazer a curva da empatia. E colocar no lugar da outra pessoa. Tentar enxergar a vida sob o prisma dos seus olhos. Se nós conseguirmos fazer esse exercício da empatia, o perdão fica mais fácil. E eu vou contar uma história para vocês. Talvez uma história dos meus mais belos natais. Porque eu sou filho de pais que sempre me amaram. Mas o meu pai se fez ébrio depois de 27 anos de idade. Ele costumava me dizer, meu filho, eu comecei a beber porque eu era tímido. Eu não conseguia conversar com ninguém. As pessoas iam lá na nossa casa e eu escondia debaixo da mesa. Até para eu começar a namorar a sua mãe, eu precisava tomar um gole, porque senão eu não conseguia me desinibir. Mas do primeiro gole, o meu pai foi para o segundo, para o terceiro, tornou-se um ébrio. E casou-se com a minha mãe, teve os 2 filhos, eu e a minha irmã, mas o fato é que ele já não ficava em casa mais. Tornou uma perturbação a nossa convivência, porque chegava embriagado, às vezes brigava com a minha mãe, ofendia seus filhos, a família se desfez. Ele se tornou doente, teve um ataque cardíaco, beirando os 40 anos, idade que eu estou hoje, mas se recuperou a posteriori. O fato é que, durante toda a minha mocidade e juventude, eu tive muita raiva do meu pai. Mas era uma raiva que eu não conseguia perdoar de jeito nenhum. Estou abrindo o coração para vocês. E vocês poderiam perguntar, e como você venceu isso? Quando eu fiz essa curva de empatia e me coloquei no lugar dele. Meu pai é filho de Bom Jesus do Itabapuana, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. Teve uma infância muito pobre, não conseguiu estudar mais do que a 5ª série do antigo curso ginasial. Às vezes faltava comida na casa dele, porque era ele mais 6 irmãos. Não tinha recursos para se tratar das doenças da época, cresceu quase que largado na vida. Não teve recursos para ter uma boa escola, nem mesmo para ter uma religião. Então, quando eu percebi
como era a vida do meu pai, tudo que ele fez por mim, porque, gente, a fila da reencarnação é grande. Só dele ter se juntado com a minha mãe e ter possibilitado que eu nascesse, eu já deveria amar o meu pai e agradecer por tudo que ele fez. Eu percebi, talvez se eu estivesse na condição dele, eu teria agido da mesma forma ou teria feito ainda pior. Perdoei o meu pai. E ao invés de tantas críticas, de tantos dedos em rixa, igual eu apontava para ele, eu passei a ajudar papai. Ele entrou para os Alcoólicos Anônimos, onde já está há 16 anos. Foi se desintoxicando e hoje ele diz assim para mim, meu filho, você sabe que eu te amo. E eu respondo, meu pai, eu idem. Mas essa aproximação só foi possível quando acabaram os julgamentos, acabaram as críticas e reinou o perdão entre nós. Hoje o meu pai tem em mim, talvez a pessoa mais próxima, e eu tenho nele hoje alguém que possibilitou que eu estivesse, até mesmo com vocês aqui agora, fazendo essa palestra. Então vamos perdoar. Vamos fazer essa curva de empatia com as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Nós não conhecemos o nosso passado. Se fosse levantado o véu do esquecimento, para que nós enxergássemos o quanto nós já fomos e o quanto nós já fizemos, nós chegaríamos à conclusão de que nós deveríamos perdoar sempre e irrestritamente. Mas há uma outra coisa que nós precisamos interiorizar. Nós falamos perdoar, mas nós devemos igualmente pedir perdão. É isso que nos diz o benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, questão 338, quando perguntam a ele, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E ele responde, porque nós erramos 70 vezes 7. Se nós fizermos uma análise de valor das nossas atitudes, basta um único dia. Quantas vezes nós falamos alto? Quantos pensamentos nossos em desalinho? Quantas vezes nós agredimos as pessoas? Aqui dentro da minha casa eu já peço perdão à minha esposa pelo que eu fiz, pelo que eu faço e pelo que eu ainda vou fazer. E às vezes ela me diz, mas Rafael, você já está pedindo um habeas corpus por algo que você ainda não fez. E eu penso, eu sou imperfeito. Eu estou num processo de construção, mas eu continuo errando. Então já te peço perdão de uma vez, porque você é muito importante para mim. Então Natal é época de pensar em Jesus. E pensar em Jesus não é apenas na oração, mas nas atitudes. E a primeira das atitudes é a atitude do amor. A segunda das atitudes é a atitude do perdão. Uma terceira atitude muito importante para os dias atuais, fé. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé crença ou uma fé confiança? Porque muitas pessoas acham que ter fé é acreditar. Mas acreditar, a gente acredita em tanta coisa. Acreditar que no Rio de Janeiro, me perdoem as brincadeiras, o torcedor do Flamengo acredita que todo ano o Flamengo vai ser campeão. Mas observem, esse ano agora não foi. Várias outras vezes talvez não vai ser. No Rio de Janeiro, as pessoas, quando veem um céu estrelado na sexta-feira, acreditam que no dia seguinte vai dar praia. Mas isso é uma crença, isso é algo superficial, porque ter fé é algo mais profundo. A palavra fé, ela vem do hebraico, emuná. De emuná no hebraico, nós passamos para o grego pistes. Do grego pistes, nós passamos para o latim fides. E fides não é acreditar. Fide é ter confiança, porque ter fé não é acreditar, é confiar, é ter certeza, é se entregar. Então, quando eu falo que eu tenho fé em Deus, não quer dizer que eu acredito em Deus tão somente, mas eu confio em Deus. Eu me entrego nas mãos desse Pai bondoso, sabendo que nada me acontece sem que seja da vontade dele. Da onde você tirou isso, Rafael? De trás da orelha? Não. Benfeitor Emmanuel, e eu gosto sempre de deixar as referências. Questão 354 do livro O Consolador. Quando Emmanuel nos diz, ter fé é guardar a certeza do amor de Deus
nos nossos passos. Certeza que ultrapassou o campo da crença. Ter fé, nos diz Emmanuel, é deixar de dizer eu acredito para dizer eu sei. Olha a proposta. Então, quando nós passamos dias difíceis, dias de doença, dias das mais variadas dificuldades, eu devo ter certeza que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Eu devo ter certeza de que nada vem para mim que não seja pelo amor de Deus e que não seja para o meu melhor. Vocês querem um exemplo? Vocês estão vendo uma caneca. Se eu soltar essa caneca aqui agora, o que vai acontecer? Eu sei que na cabeça de vocês responderam. A Carol está fazendo assim, ó. Ela vai cair. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Certeza. E da onde vem essa certeza? De uma lei da física chamada lei da gravidade ou lei gravitacional. Nós temos certeza da lei da física. Nós muitas vezes não temos certeza do amor de Deus. É ou não é um paradoxo? Celebrar o Natal com Jesus é deixar de dizer eu acredito, para dizer eu sei, Jesus, que você nasceu numa manjedoura. Conforme narrado em Lucas capítulo 2. Quando, na singeleza de uma manjedoura, lá estava ele cercado por José e por Maria. E num campo próximo estavam pastores, no turno da noite, guardando o seu rebanho. E eis que um anjo, que nós sabemos ser um Espírito do Senhor, vem e diz, eis que vos trago boas novas, que serão de alegria para toda a humanidade. É que na cidade de Belém, da Judá, a cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que há de ficar convosco por todos os tempos da humanidade. Então, essa certeza de que Jesus veio, de que Jesus esteve conosco, de que Jesus, até mesmo na cruz de um martírio, abriu seus braços, porque o símbolo da cruz não é o símbolo do sangue, da coroa de espinhos. Nos diz Emmanuel que a cruz nos fala a trave na vertical, um caminho para Deus, a trave na horizontal, um grande abraço de Jesus em todos nós. Eu sei, ó Mestre, que tu estás conosco, que tu não nos deixa órfãos em nenhum momento. Isso é celebrar o Natal. É chegar no final do ano, quando só no Brasil desencarnaram mais de 615 mil pessoas. Eu sei, Jesus, que essas pessoas estão vivas, não num plano físico, mas na nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. E o plano espiritual não é lá, nem cá. O plano espiritual é aqui, porque é apenas uma mudança de faixa vibratória. Eu sei, ó Mestre, que o amor daqueles queridos estão ao meu lado e que eu posso me conectar com eles pelos fios do meu pensamento, pelo calor das minhas emoções. Eu sei, Jesus, que toda dor é uma escola abençoada. Eu sei que quando a doença me visita, é para que eu aprenda algo, que quando eu tenho um familiar difícil, fui eu que cultivei essas relações de animosidade no passado e agora de refazimento dos laços do amor. Ter fé é isso, é ter essa confiança. E me permitam mais alguns exemplos. Se eu fosse tomar de um avião, saindo aqui do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, para descer aí em Vitória, para fazer essa palestra presencial para vocês, para dar um abraço no Dilson, no Elísio, no Rodrigo, na Carol, eu ia chegar no piloto do avião e ia perguntar assim, olha, você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você jantou antes de conduzir esse avião? Se eu perguntasse isso para ele, ele ia achar que eu estava doido, não ia? Eu sento na poltrona do avião e durmo, no meu caso, e ronco. E dentro de alguns minutos eu estou chegando em Vitória. Eu acredito ou eu confio no piloto do avião? Eu confio. Olha o paradoxo. Eu confio no piloto do avião, mas não confio no grande piloto das minhas vidas. Ter fé, então, é essa entrega nas mãos do nosso Senhor. Como nos diz Joana de Ângeles num livro belíssimo chamado Entrega-te a Deus. Isso é Natal.
Isso é celebrar o Natal para os cristãos, para os espíritas. E há uma história narrada muitas vezes por Haroldo Dutra Dias. Quando uma mulher e uma criança, desconhecidas entre si, se conheceram dentro do avião. E o avião começou a trepidar. Todos começaram a gritar, achando que o avião fosse cair. E já estavam rezando, já estavam se atirando no chão, cada um conforme o seu jeito de pensar, mas uma gritaria que só. E a mulher percebeu que a criança estava quietinha, estava até sorrindo. E chegou para ela e perguntou, mas minha filha, nós vamos morrer e você está sorrindo? Eu tenho confiança que tudo vai ficar bem. Mas como assim? O piloto desse avião é meu pai. O piloto desse avião chamado Terra é Jesus. E tudo acontece conforme Deus, que é nosso Pai. Existem no universo 2 trilhões de galáxias, conforme apontado pela ciência. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Só na Via Láctea existem de cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol. Uma estrelinha pequenina de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi reduzido à categoria de planeta não, Plutão. Giram 8 planetas. Um dos menores, o nosso. No nosso planeta Terra existem cerca de 3 milhões de espécies. Uma delas, Homo sapiens sapiens, a nossa. Só de Homo sapiens, 7,8 bilhões de pessoas. Um sou eu. Será que Deus perdeu o comando de 2 trilhões de galáxias? Ou será que sou eu que estou perdendo a fé? É para a gente refletir. Celebrar o Natal, então, é reconectar a Jesus. Robustecer a nossa fé. Aquela fé que ele nos disse no seu evangelho, se for do tamanho de um grão de mostarda. Gente, não é a mostarda que a gente tem hoje não, tá? Existe um livro chamado Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino, ou simplesmente Torres Pastorino, que ele dizia que era a espécie da Synaps nigra, o nome científico, do tamanho de um grão de painço que a gente dá para o passarinho, que quando caía ali nas margens do lago de Genezaré, dava uma árvore de 3 a 4 metros de altura. Olha a simbologia de Jesus. Uma fé do tamanho de um grão de painço de mostarda, uma árvore frondosa de 3 a 4 metros. Amar, perdoar, ter fé. Mas celebrar o Natal também é desapegar-se das coisas materiais. Porque Jesus nos disse no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Qual o convite de Jesus? Desapegarmos-nos dos bens materiais. Não é renúncia, tá, gente? Desapegar é diferente de renunciar. A proposta não é eu virar um ermitão, um eremita e ir para o deserto. Se a pessoa quiser, é do seu livre-arbítrio. A proposta é dar mais valor àquilo que é mais importante. E o que é mais importante na nossa vida hoje? O que nós temos ou aquilo que nós somos? O que nós somos. E por que é importante refletir isso? Tem pessoas que já estão praguejando o Natal porque não têm carros, porque perderam dinheiro. Mas é nesse momento que a gente precisa se reconectar a Jesus. Porque caixão não tem gaveta. Porque mortalha não tem bolso. Tudo que é transitório ficará na vida transitória. O nosso valor deve estar naquilo que nós somos, nos amigos que nós fazemos, no bem que nós conseguimos propagar, porque nós somos espíritos imortais. E talvez a grande chacoalhada que o coronavírus deu no mundo foi essa. Bastou um pequeno vírus, invisível a olho humano, para que as economias mundiais tivessem que refazer suas projeções. Para que grandes bolsas tombassem, porque isso não é o mais importante. O mais importante somos nós, que nascemos simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Para este mundo eu vim sem nada,
Deste mundo eu sairei também sem nada. Mas eu levarei o quanto de estudos eu tiver feito, eu levarei os amigos que eu tiver conquistado, eu levarei o bem que eu tiver propagado. Busque primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça. Busque em primeiro lugar a sua espiritualidade. Será que nós estamos buscando a nossa espiritualidade? Olha o símbolo do nascimento de Jesus. Conta-se que nos dias de Caio Júlio César Otaviano, o imperador romano, na época do nascimento de Jesus, houve um grande censo que Maria e José tiveram que sair da Galileia, porque todo varão hebreu deveria se recensear no local do seu nascimento. E José foi para Belém, a terra de Davi, próximo ali de Jerusalém, já na parte de baixo, na Judeia. E o que aconteceu? Eles não encontraram uma hospedaria para que Maria, que já estava nos dias do parto, pudesse ter a criança. E o que eles fizeram? Na singeleza de uma manjedoura. E manjedoura é o seguinte, gente, se nós fôssemos dizer no dia de hoje, seria um curral, seria uma baia. Jesus nasceu numa baia, nasceu num curral. Junto dos animais que tinha na época, que era o carneiro, a ovelha, talvez alguns bodes, se fosse hoje, alguns bois, alguns porcos. E qual o grande simbolismo disso? O rei solar, na mensagem de Joana de Ângeles, nasceu num berço humilde. Para que nós nos demos conta de que nós precisamos igualmente buscar essa singeleza, essa humildade. Sabermos que nós estamos no mundo não para nos apegarmos às coisas. É bem verdade que eu tenho que comprar leite para minha filha. É bem verdade que eu preciso dos bens materiais para pagar as minhas contas. O problema não é ter os bens materiais, é quando os bens materiais passam a nos ter, porque aí a gente perde o sentido existencial. Então, Natal é época de lembrar de Jesus e lembrar do seu nascimento. Um rei nascendo numa manjedoura, para que nós nunca nos sentíssemos maior do que ninguém, porque nós somos todos irmãos. Vamos relembrando? Amor, perdão, fé, desapego dos bens materiais, até nós chegarmos na caridade, no amor em movimento, em tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer em homenagem ao nosso próximo. E, para tanto, eu fui buscar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando Jesus nos coloca: vós me chamais mestre, e o disseste bem, porque eu sou o vosso mestre. Mas não pense que eu vim ao mundo para ser servido, porque eu vim ao mundo para servir. E também fui buscar lá no Evangelho de João, os finaizinhos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, quando é narrada a última grande ceia. Porque ali Jesus nos dá uma verdadeira lição. Quando reúne o seu colégio apostólico, e um dos seus primeiros atos vai lavar o pé de cada um dos discípulos. E existe uma simbologia nisso, gente. E qual é essa simbologia? Quem é que lavava os pés na época da Palestina? Os escravos. Lavavam os pés dos seus senhores. Porque a Palestina é um lugar muito quente, cheia de desertos. E não tinha carros, não tinha motos. O meio de transporte ou era cavalos, camelos, dromedários ou a pé. As pessoas caminhavam muito a pé. Então, quem caminhava muito costumava chegar em casa, o escravo trazia uma bacia para lavar os pés. Era uma forma de confortar as pessoas. E depois passava um óleo, porque os pés rachavam. Então, o que Jesus está dizendo? Eu estou me colocando na posição de um escravo. E ele veste roupas daquela forma, porque ele coloca uma túnica. Os escravos não usavam roupas, usavam túnicas. E cinge a cintura com uma corda. Porque o que Jesus queria dizer? Eu agora estou me tornando o servidor de vocês. E começa a lavar o pé de cada um dos seus 12 discípulos.
quando chega em Simão Pedro. Simão, que era um apóstolo muito especial, porque ele falava o que vinha na cabeça, assim, você não vai lavar o meu pé, não. Como que o meu Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus lhe responde, olha, Simão, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Simão, de um jeito jocoso, responde, então não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. E Jesus lhe lavou os pés e respondeu, eu hoje estou lavando os seus pés para que vocês aprendam que quem quiser ser o maior no mundo, que se faça o menor. Quem quiser ser o mais importante, que se converta no servo dos demais. Jesus estava nos ensinando o valor do serviço no bem. Celebrar o Natal é servir. Celebrar o Natal é procurar aqueles que sofrem para poder ser útil. Lembrar-se de Jesus é lembrar-se daquele que não tinha uma pedra para recostar a cabeça, enquanto as aves do céu tinham os seus ninhos, as serpentes tinham os seus covis. Lembrar de Jesus é lembrar de um homem que serviu em todos os momentos, que multiplicou pães e peixes, porque haviam 5.000 homens e ele tinha 5 pães, 2 peixes. E Jesus de fato fez aquela multiplicação, mas também há um simbolismo atrás disso. Que nós multipliquemos o amor, que nós multipliquemos os bons propósitos, a caridade em favor daqueles que sofrem. E indo ao encontro do Evangelho de Jesus, vem a doutrina espírita e nos coloca no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a doutrina do Cristo. Quando nós singramos pelos caminhos da caridade, nós estamos nos desvestindo do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para trabalhar em prol do nosso próximo. Então, fechando aí o ciclo das nossas proposições do Natal, celebrar o Natal espírita, um Natal cristão, não é apenas comer, beber, trocar presentes. Não é apenas encher as ruas nas algaravias de dezembro, mas é celebrar aquele que nasceu, Jesus. Mas não somente através de orações, que são importantes, mas através de atitudes, lembrando das suas propostas, que nós resumimos em 5 grandes propostas. Amar, perdoar, desapegar-se dos bens materiais, guardar uma fé robusta e trabalhar no bem, sem esperar até quando. Quando se renovam, então, as proposições do Natal, nós possamos nos lembrar de que não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para doar. O que fazemos de especial, meus amigos? É a pergunta que é feita no Sermão da Montanha. O que nós já estamos fazendo de especial? Qual tem sido a nossa contribuição para o mundo, para a nossa família? Não precisa ser algo grandioso, mas que seja o nosso contributo sincero. Eu me recordo de uma palestra que José Raul Teixeira estava fazendo na nossa Sociedade Espírita Fraternidade. E Raul Teixeira, para mim, não é apenas um amigo, é um verdadeiro pai. Porque nos momentos de maiores dificuldades, eu estive com ele e ele me mostrou Jesus. Ele contava que uma pessoa chegou para ele e perguntou-lhe, Raul, você poderia perguntar ao benfeitor Camilo qual o sentido da minha vida? Por que eu vivo, Raul? De certo, aquela mulher estava esperando que viesse uma resposta. Ah, mas você vai ser uma grande médium. Ah, você vai ser uma grande oradora espírita. Ah, você vai ser a grande benemérita de uma causa social. Mas não foi essa a resposta. E eu guardei aquela resposta no fundo do meu coração, nunca mais esqueci. E tenho falado com os corações amigos que têm me dado a oportunidade de compartilhar lições do Evangelho, porque eu não sou palestrante, eu sou apenas alguém que conversa. Conversa entre amigos. O benfeitor Camilo pediu que eu respondesse assim. Quando você veio para a palestra hoje, você parou num sinal. Parei, Raul, é verdade. E alguém, naquele sinal, me pediu ajuda para atravessar a rua. É verdade, um deficiente visual me pediu para atravessar a rua. E o que você respondeu? Hoje eu não posso porque estou atrasada para a palestra.
O benfeitor Camilo manda te dizer que o sentido da sua vida, que o seu Natal será todas as vezes que alguém te pedir algo e você aceder, e você concordar. Porque se você ajuda aquela pessoa a atravessar a rua naquele momento, você já estava atrasada para a palestra, que custaria mais 1 ou 2 minutos. E eu me dei conta que todas as vezes que eu estou com uma pessoa doente, uma pessoa aflita, todas as vezes que eu me deparo com um familiar difícil, todas as vezes que as minhas palavras podem chegar aos corações de alguém, todas as vezes que as minhas mãos, ainda que com poucos recursos, possam servir a alguém, eu estarei celebrando um Feliz Natal. Eu estarei fazendo a minha parte para que o mundo possa construir essa mensagem de paz que Jesus veio nos trazer. Porque no mesmo Evangelho de Lucas, depois daquele anjo do Senhor dizer aos pastores do campo do nascimento de Jesus, conta o evangelista que um coro de outros espíritos descem e deixam a formosa frase: glória a Deus nos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Porque o nascimento de Jesus veio restabelecer os tempos de paz, os tempos de convivência fraterna, os tempos em que nós iremos nos considerar irmãos. Mas para isso, a gente precisa tirar Jesus da cruz, os que são católicos ainda, tirar Jesus do livro, tirar Jesus das propostas exteriores e trazer Jesus para o nosso coração, para a nossa vivência, para as nossas atitudes. E daí o mais importante não vai ser a nossa religião, mas o que nós fazemos da nossa religião, a nossa religiosidade, a forma como nós nos portamos no mundo, para que o Natal seja essa festa de congraçamento do amor que se espalha cada vez mais aos mais variados corações do mundo. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, o desemprego, as doenças. Afasta, Senhor, todos esses chacais devoradores que destroem tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, gemidos de mães, gemidos de pessoas carentes que querem pão, que querem agasalho. Já não há mais primaveras. A primavera dos seus dias na Galileia distante. Criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Homens lutam por tudo. Homens lutam na sua ganância, no seu desespero de ter coisas, quando você passou pelo mundo e teve amor. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos. Vem, Jesus, vem perfumar os nossos corações, para que onde estivermos, nós perfumemos os caminhos. Vem exterminar a dor e fazer calar os canhões, não apenas os canhões que lançam as bombas, mas os canhões da calúnia, os canhões das fake news, os canhões das nossas mãos, que às vezes não batem fisicamente, mas agridem através das fofocas. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências. Tal qual nos disse Bezerra de Menezes, não basta um cérebro cheio de pensamentos, de inteligência, se o coração permanece às escuras. E fazer feliz o mundo. Hoje todos querem ser felizes, mas sem Jesus não há felicidade. Um Feliz Natal, meus amigos. Que Jesus esteja nos nossos lares, com as nossas famílias. E se tiver pergunta agora e eu souber responder, a gente responde. Muitíssimo obrigado pela essa bela fala. Aliás, essa música aí, Fim dos Tempos, a gente sabe, eu sei de cor, que a gente canta no coro aqui da Federação Espírita do Espírito Santo. Ela é linda. E nessa data, então, que estamos passando aí, eu só quero agradecer do fundo do coração, tá, Natália? Obrigado, Wilson. Que Jesus te abençoe, abençoe os seus familiares. Que nós tenhamos aí uma entrada de 2022
unidos, trabalhando no bem, e que Jesus prossiga aí no seu lar, nas suas atividades. Obrigado. Rafael, eu queria arriscar o seguinte, se você falar sobre se nós estamos na regeneração, vai demorar, como é que você vê isso aí? Estamos só a regeneração, só com a transformação moral que ela acontecerá, já está acontecendo, como você está vendo? Os bons espíritos têm dito, e eu gosto sempre de deixar as referências, porque falar em transição planetária, a gente tem algumas referências. A primeira delas é o texto de Mateus, capítulo 24, quando nos fala do sermão profético. Jesus dizendo vários sinais que, ao olhar dos nossos irmãos evangélicos e católicos, seriam o final do mundo, mas nós sabemos ser o período de transição planetária. Some-se o texto de Marcos, capítulo 13, que também fala mais resumidamente do sermão profético. Daí nós pulamos para o livro A Gênese, de Allan Kardec, a quinta obra da nossa codificação, onde no capítulo 18, Kardec nos fala de são chegados os tempos, dividindo o capítulo em sinais dos tempos e a geração nova. E as 4 obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Começando por Transição Planetária, para mim a obra mais elucidativa, mas as outras 3 são fantásticas. Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e a 4ª, que se tornou um verdadeiro best-seller, inclusive aí podemos comprar pela Amazon, No Rumo do Mundo de Regeneração. Quando ouvimos falar de regeneração planetária, nós sabemos que Deus evolui os mundos assim como evoluímos nós, os seres vivos. E Manuel Filomeno de Miranda nos conta que esse processo já teria começado há algum tempo. Não é uma coisa que está acontecendo de agora. O que a gente sabe é que vai se intensificar doravante. Porque, veja, como ocorre uma transição planetária? Ocorre pela migração espiritual de espíritos. Essa migração pode ser uma migração individual. Um espírito desencarnou e não está mais na faixa de uma Terra que está evoluindo, ele não reencarnaria mais na Terra. Não que isso fosse uma punição, mas seria uma adaptação desse espírito a um planeta que estivesse de acordo com as condições morais dele. Ou aquilo que a gente chama de migrações coletivas, quando grande parte de espíritos, e é isso que nós estamos esperando, que não tem condição de acompanhar a nossa Terra, seriam levados para um outro planeta, à semelhança da Terra, mais ou menos há 15 mil anos atrás, porque lá eles continuariam num lugar mais ajustado à sua condição moral e podendo igualmente auxiliar o progresso. Nós já ouvimos falar de Capela, onde isso aconteceu, essa transição planetária, porque Capela era um mundo de provas e expiações, passou para um mundo regenerado, em regeneração, e os espíritos que não acompanharam aquele processo, eles vieram para a Terra. Só que eles vieram para a Terra, vamos dizer assim, há 15 mil anos atrás. Vieram na forma dos egípcios, da civilização ariana, da civilização hindu e da civilização hebreia, os hebreus. Então a gente entende como é que os egípcios fizeram a pirâmide, porque eles não eram daqui. Nós entendemos porque os gregos e os romanos tinham tanta filosofia, tinham conhecimentos dos aquedutos que eram feitos em Roma, de política, porque eles não eram daqui. Então, o processo de transição planetária, a Terra está mudando o seu eixo, deixando de ser um mundo de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? O próprio nome já diz. Mundo de provas, espíritos que precisam se depurar passando por provas e expiações. Expiações são provas mais duras, mais robustas, porque o meu erro foi mais gravoso e eu fico preso a uma expiação, a um mecanismo depurador. O mundo de provas e expiações é onde o mal predomina. A Terra está migrando para um mundo em regeneração, onde existe um equilíbrio de forças, onde os espíritos que vão habitar essa Terra em regeneração vão aurir novas possibilidades, o mundo vai ser mais tranquilo, vai existir uma serenidade, um equilíbrio melhor. E como isso vai se processar? Nós já explicamos anteriormente. Os espíritos que não acompanharem vão ser levados ou individualmente
ou coletivamente para um outro orbe, que nós não sabemos qual é. Mas nós sabemos que seria um mundo de provas e expiações no início desse processo de provas e expiações. Isso já está acontecendo. Já ouvi Divaldo Pereira Franco dizer que isso começou-se na década de 70, mas nós não temos data definida, pré-determinada. Muito se falou aí de uma data limite, mas nós não podemos determinar datas, nem de início, nem de fim. Nós sabemos que já começou, está acontecendo e vai se intensificar, cumprindo até mesmo aquilo que Jesus nos diz na terceira das suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, qual é a nossa proposta? Nos tornar espíritos melhores, espíritos mais brandos, para continuar a renascer na terra. E você acha que a pandemia veio com essa tarefa de fazer essa melhora aí, para essa depuração, vamos dizer assim? Bom, quando a gente lê o livro Transição Planetária, a gente percebe que esse período de transição, ele é categorizado por intercorrências internas e intercorrências externas. O que seriam as intercorrências internas? As pessoas teriam mais depressões, teriam mais distúrbios neuropsíquicos, porque a gente precisa ser testado. A gente precisa dizer a Jesus da nossa fidelidade. E até mesmo porque estão renascendo muitos espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades. Porque Deus, na sua misericórdia, permite que muitos que estavam nas zonas umbralinas, nas zonas de menos densidade espiritual, reencarnando. Daí ouvimos falar de falsos cristos, falsos profetas. Então é um período de muita turbulência em termos de saúde e turbulências externas. Maremotos, terremotos, tsunamis e pandemias. Agora, Odilson, nenhum dos autores espirituais, nem nenhum desses oradores, e eu sou assim alguém que ouço palestra, ouço o Divaldo, ouço o Haroldo, ouço o Raul Teixeira praticamente todos os dias. Nenhum deles foi categórico dizendo que a pandemia foi assim o elemento chave para fazer essa migração. Nós sabemos que a pandemia, dentro das leis de causa e efeito, resultam do nosso psiquismo desequilibrado, resultam da nossa forma de caminhar no mundo. Isso quem disse foi Dona Sueli Calda Schubert, já desencarnada, mas que nós colhemos os efeitos de causas que nós plantamos. Então, um psiquismo muito sobrecarregado, seres humanos vibrando na raiva, na violência, no ódio, a gente vai gerando um quimismo mental que faz surgir vibriões, vírus, bactérias. Essa seria a gênese espiritual, ou seja, a gente planta, a gente colhe. O vírus seria uma decorrência da nossa má forma de agir no mundo. Agora, se teria outros fatos materiais envolvidos aí, quanto aos homens no mundo, ou se essa pandemia seria esse período de levar essas almas para um outro planeta, isso eu não posso, nem consigo te responder. Só queria acrescentar alguma coisa assim. Quando você fala do nascimento de Jesus na manjedoura, além de trazer aí o significado da simplicidade, talvez pudéssemos entender também como Jesus é modelo, e para ser modelo, ele devia abranger todas as criaturas, né? Então, ninguém poderia dizer, por exemplo, uma pessoa que nascesse numa pobreza extrema, né? Não, como é que Jesus vai ser meu modelo se ele nasceu num palácio, né? Se ele não vivenciou as dificuldades. Então, talvez isso também, o nascimento na manjedoura, pudesse expressar que ninguém pode, sendo ele modelo, né, reclamar de nada, né? Ele passou por tudo isso justamente para que ele pudesse ser nosso modelo e guia, né? Bom, vamos lá. Eu agradeço a sua participação, as suas considerações. Em João, capítulo 16, salvo engano, versículo 33, Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci a dificuldade do nascimento, eu venci
Anás, Caifás, Pôncio Pilatos. Eu venci as dificuldades as mais diversas para ser o vosso modelo, para ser o vosso guia. Muito bem colocado. É o tipo da palestra que alimenta a nossa alma. E como a gente está precisando de estímulos de alimento para a alma, porque quantos estímulos a gente tem no nosso dia a dia, porque a gente ainda não somos aqueles seres perfeitos ainda, então nós estamos sujeitos a tantos bombardeios, né, que nos atingem, e a gente ainda precisa muito desses estímulos positivos, né? Por isso que as palestras desse tipo nos ajudam, alimentam a nossa alma, fortalecem o nosso espírito, né? Então, Rafael, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado mesmo. Ô Francisco, obrigado aí pelas suas considerações, pela sua simpatia. Eu estou pedindo a Jesus que te abençoe, que te guarde os seus familiares. O nosso estímulo é Jesus. Eu costumo dizer que o que nos move, o que nos alimenta e o que nos faz andar no mundo, mesmo com todas as dificuldades, é Jesus. Há uma flor, que é o girassol, que eu tomo como um exemplo para a minha vida. Porque o girassol ele vai sempre procurando o sol. Nós devemos estar sempre à procura de Jesus. Porque quando estamos com Jesus, nós estamos sempre amparados. O grande problema da nossa humanidade hoje talvez não seja a pandemia. Talvez não seja os problemas econômicos, mas com certeza a falta de Jesus. Como nós precisamos dele. Como nós temos saudade dele. Como as suas palavras de vida eterna precisam adentrar no nosso espírito para que a gente possa remodelar os nossos passos. O que me motiva a estar com vocês, a falar para vocês, como já disse anteriormente, é saber que Jesus é esse amigo de todas as horas. É saber que Jesus é o nosso maior tesouro. E escutar Divaldo Pereira Franco falando do alto dos seus 94 anos que nós temos um tesouro e que esse tesouro é Jesus. E que o Espiritismo é apenas a porta pela qual a gente abre o conhecimento de Jesus de uma forma mais presente para o nosso dia a dia. Então a sua participação foi muito importante e que a gente possa aí seguir pensando nessa estrela que guia os nossos passos e não nos desampara nunca. Rafael, você colocou 5 itens aí que você reforçou, né, nas características, né, nas mensagens de Jesus, né? Eu vou ser pretensioso e colocaria talvez mais um aí, que é viver a nossa verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a verdade que Jesus falou. E quando a gente fala de renascimento, né? A gente está comemorando o nascimento, né? E a gente trazendo para dentro de nós esse nascimento desse espírito crístico dentro de nós, e a gente faz lembrar, como o Osmar falou, do símbolo da manjedoura, né? Então, a gente precisa de ter essa humildade, né? Essa simplicidade, esse humus, né? De vivenciar as nossas verdades, conhecer as nossas verdades, conhecer nossos sentimentos mais íntimos, para a gente poder trabalhar esse autoconhecimento e ser verdadeiro conosco mesmos, e que é um momento para isso. Quando a gente falou daí agora da transição, aquele momento que a gente precisa de mostrar que viemos, né? O que nós temos de fato, né? Viver a nossa verdade para nos libertar dessas amarras, né? dos nossos apegos, né? Coisas da matéria, né? E deixar brilhar essa luz interior que é o Cristo. Então, queria que você falasse sobre isso. Bom, eu não sei se eu vou conseguir adentrar no que você está me trazendo, porque é algo grandioso que você está me trazendo. O seu pensamento aí, ele chega a ficar assim, brilhoso quando você fala. Há uma passagem no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Vejam, quando Jesus foi capturado, levado a Anás, levado a Caifás, depois ele foi levado a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, tu dizes. Ou seja, a resposta foi o próprio Pilatos que deu. E depois ele falou assim para Pilatos, eu vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Palavras de Jesus. E Pilatos então pergunta, e o que é a verdade? Jesus silencia.
Porque Pilatos, naquele momento, era um governador romano, ele não tinha condição de entender o que era a verdade. Então, meus amigos, a pergunta que eu me faço todos os dias é essa: o que é essa verdade que nos liberta? Se não a quitação da consciência tranquila perante os nossos deveres para com Deus. Porque as pessoas no mundo tendem a achar que verdade é a partícula da sua subjetividade que o diferencia da outra pessoa. Eu vou narrar para vocês uma fábula. Há uma fábula oriental que diz que Deus deixou cair no mundo um grande espelho. E quando esse espelho bateu na terra, ele se quebrou. Cada um achou um pedaço do espelho. E a pessoa que achou o pedaço do espelho achou que estava achando a verdade. Então veja, a pessoa que achou a sua verdade do catolicismo acha que a verdade está com ele. A pessoa que achou a verdade do protestantismo acha que a verdade está com ele. A pessoa que achou a verdade lá nos Estados Unidos, não, o meu jeito de pensar é a minha verdade. A pessoa que já achou lá num outro país, eu não vou citar nomes aqui para não gerar qualquer tipo de suscetibilidade, acha que a verdade está com ele. Mas a verdade não é o pedaço. A verdade é o todo. E o que é o todo? Deus. E quem é o Filho de Deus que veio para ser o nosso modelo e guia, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos? Jesus. Então, o que é a verdade? Jesus. Não há como dissociar a verdade de Jesus. O meu subjetivismo é a minha verdade temporária. Essa é a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje. O que eu acho correto hoje pode ser a minha verdade de hoje. Mas a verdade absoluta é o espelho todo, não um pedaço do espelho que eu achei. E quando a gente migra para Jesus, o que ele nos falou? O reino dos céus não se faz com aparências exteriores. Porque na exterioridade nós temos tudo. Nós temos política, nós temos questões de raça, nós temos questões de países, nós temos tudo. Mas tudo isso é construção de homens. O que vem do alto prevalecerá. Então a nossa verdade ela tem que ser canalizada no exemplo de Jesus. Por isso em João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. E como ela não se dá com aparências exteriores, ela está dentro de nós. Eu não devo partir para coisas do mundo para achar a verdade. Eu devo partir para dentro de mim mesmo, porque Jesus está dentro de mim. Jesus está na minha consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Porque no fundo, eu sei que eu não posso roubar. Eu sei que eu não posso matar. Eu sei que eu devo amar as pessoas, que eu devo perdoar. Agora, o resto são construções humanas que passam. Vejam, o Império Romano era verdade para os habitantes de Roma. Caiu. O Império Otomano caiu. Gengis Khan caiu. Os grandes homens do passado, sejam de esquerda, seja de direita, caíram todos. O único que vai ficar é aquele que foi levado a uma cruz de martírio por nós. E ainda pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, a verdade é essa que congrega em Jesus. No seu ideal de amor, no seu ideal de fraternidade. Então, se eu sou do partido daquele que odeia, eu não estou com a verdade. Se eu sou do partido daquele que segrega, eu não estou com a verdade. Mas se eu sou do partido daquele que ama, eu estou começando a entender Jesus e a sua verdade. Eu me lembro sempre da metáfora do espelho. O todo e não o pedaço. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu me esforcei. Rodrigo, por favor. Rafael, nesse mês de dezembro, a gente, desde a infância, a gente tem, eu acho que falo por todos quando digo que o mês de dezembro é um mês especial, né? A proximidade do Natal, isso tudo assim, desde a nossa infância, isso traz uma expectativa que se perpetua na nossa idade adulta, em nossos filhos. E a gente vê realmente que existe algo diferente no mês de dezembro, na proximidade do Natal. Isso está no ar, a gente percebe. Estudiosos e a lógica nos diz que Jesus teria nascido entre março e abril, por aí, e não em dezembro.
foi transplantada essa data, por conveniências mil de festa e assim por diante. Por que a gente não sente em março, em abril, o que a gente sente em dezembro? Porque essa energia maravilhosa do mês de dezembro não está nos meses que realmente Jesus nasceu. O que falta? Ô, Gils, você vai precisar me dar até meia-noite agora para eu responder essa. Eu vou fazer num poder de síntese aqui, eu vou tentar responder em 3 minutos. Nós tínhamos na antiguidade romana uma grande festa chamada as Saturnais ou as Saturnálias, dedicada ao deus Saturno ou deus Sol para os pagãos. E essa festividade costumava ocorrer de 24 para 25 de dezembro. E como eram essas comemorações? A mais pagã possível, porque as pessoas bebiam até cair. As pessoas comiam até não aguentar mais. E quem já visitou Roma e teve a oportunidade de visitar Pompeia, existiam os vomitórios, porque as pessoas de tanto comer, elas iam depois vomitar para começar a comer de novo. As orgias sexuais, eu não preciso nem falar. Imaginem como eram as orgias sexuais nessas Saturnais. Com o passar do tempo, a igreja falou, nós não podemos conceber que uma festa pagã continue pelo decorrer dos séculos aí, manchando a história da nossa sociedade. Vamos colocar o Natal de Jesus nessa data? Porque era a data do solstício de inverno na Europa. Aqui no sul é o solstício de verão. Então, se pegou a igreja o Natal de Jesus e colocou o dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Não há a mínima referência histórica que ele tenha nascido em dezembro. E isso já é hoje uma confluência entre os historiadores. A igreja quis apenas acabar com aquela festa. Só que acaba com a festa, mas não com o ímpeto das pessoas. Depois teve que se criar o carnaval um pouquinho mais para frente para recuperar aquela festa. E o próprio carnaval é carne nada vale. Pega as iniciais, carnaval. Mas isso a gente fala numa outra oportunidade. O fato é que Jesus não teria nascido em dezembro. Teria nascido, conforme alguns historiadores em espíritos, finalzinho de março ou abril. Por quê, Rafael? Notem, Lucas nos fala que quando Jesus nasceu na singeleza de uma manjedoura, havia pastores no campo. E pastores no campo não era em dezembro, porque dezembro não tinha pastores no campo, porque Israel faz frio, neva, não tem pastores no campo, não tem rebanho. Mas finalzinho de março, inicinho de abril, o mês de Nissan, em hebraico, é que eles costumam ficar. Então Jesus teria nascido, segundo Divaldo Pereira Franco, eu acredito que seja até uma informação mediúnica, entre 6 e 8 de abril. E você vai me perguntar por que a gente não sente Jesus nesse mês e acaba sentindo em dezembro. Por uma razão simples, que tem até uma informação mediúnica. Como ao longo dos séculos, porque isso já tem muitos séculos, se convencionou celebrar Jesus em dezembro ao invés de final de março ou abril, Jesus costuma, pelas vibrações das pessoas, porque nós em dezembro estamos de uma forma diferente. O nosso psiquismo fica mais leve, a gente se lembra de Jesus, se lembra da espiritualidade, a gente se reúne para fazer uma ceia. Existe um ambiente amistoso entre as pessoas. Então ele costuma se aproximar de uma forma mais intensa nesse período, junto com outros benfeitores espirituais, e a gente sente a sua presença. Não que ele esteja distante nos outros meses, mas é que a gente abre as comportas do nosso espírito e acaba percebendo de uma forma mais intensa. É tal qual uma pessoa quando vai receber um passe. Se ela se fecha, pode ter o melhor passista, pode ter o melhor espírito canalizando as energias, mas se ela se abre, às vezes não tem nem espírito, às vezes o passista não está nem no seu melhor dia, mas ela está apta a receber. Então, em dezembro, nós abrimos o nosso coração, as comportas do nosso espírito, porque nós, no decorrer dos séculos, já convencionamos que é em dezembro. Essa seria a explicação. Muito obrigado pela sua pergunta e um Feliz Natal para todos. Não, fazer as suas considerações finais. Maria Dolores, uma grande poetisa baiana, escrevendo por Chico Xavier. E Maria Dolores foi alguém que teve uma vida muito difícil, as mais sérias privações, inclusive uma separação conjugal que lhe foi muito custosa. Ela já desencarnada, ela entende o porquê de todas as suas dores. Se aproxima de Chico e vem falar da presença de Jesus nas nossas vidas.
dizendo num soneto intitulado Onde Estiver Jesus, que eu declamo e endereço a cada um de vocês. Onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleves do caminho, inflama-te de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Um abraço e um Feliz Natal. Rafael, leva um abração fraternal para a esposa Gabriele e para a filha Clara, de 3 aninhos. Um abração dela. Receba a nossa vibração de carinho, de fraternidade, tá bom? Tá joia. Deus te abençoe sempre, viu? Estamos juntos. Obrigado, gente. Um abraço. Abraçãozinho aí para todo mundo aí, para o Rafael, né? Amigo, o Rafael, coraçãozinho. Muito bem lembrado. O Eliso também, né? Ó, Eliso também também. botei meu coração para vocês. Obrigada aí, volte... Rafael. Até a próxima, viu? E volte sempre, hein, cara? Volte sempre, hein? Abraço, gente. Boa noite, Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Eu Natal. não esqueci de separar boina aqui um negocinho. Ai, Mamãe Noel. Amigo, César. Boa noite a todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Zé Luiz mandando um abraço. Boa noite a todos. Zé Luiz está mandando um abraço para todos, hein? Carol, Feliz Natal para você, tá? obrigada, Osmar. Manda um abraço para Eduardo, Marciane. Eu também estou mandando, Marciano. Aí, ó. Fala com ele para ligar. Sumiu. Aparecer. Falo sim. Um abraço grande a todos vocês, tá? Beijo do coração. Vocês. Tchau. Tchau, gente.